Olá, veja o que preparamos para o JA Edição Regional desta segunda-feira. Um caminhão tombou na tarde de hoje na MGC 491 entre Varginha e Três Corações. As pistas tiveram de ser fechadas. O incêndio tomou conta do veículo. Este é um dos destaques do Jornal da Alterosa, que mostra ainda o resgate de passageiros após um ônibus tombar no mesmo trecho da MGC 491, também entre Varginha e Três Corações. 2 pessoas morreram neste acidente grave. O que acontece no sul e sudoeste de Minas você vê agora no Jornal da Alterosa, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa. Eu sou Rafael Silva, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional que começa a partir de agora com as notícias aqui da nossa região. Seja bem-vindo você que está ligado na tela da sua TV aqui no sul e sudoeste, para você que está em qualquer lugar do mundo assistindo pelas nossas plataformas digitais, seja sempre muito bem-vindo. E olha, eu começo mostrando que o trânsito foi fechado na tarde de hoje na MGC 491, entre Varginha e Três Corações. O local teve de ser interditado. O trecho do tombamento fica no mesmo local onde aconteceu o acidente hoje cedo. Olha, uma carreta tombou na tarde de hoje. São imagens desse trecho entre Varginha e Três Corações, logo depois do pedágio, na MGC 491. Olha essa imagem. A carreta tombou, ficou atravessada na pista, pegou fogo e ali, claro, que assustou todo mundo. Vamos ouvir um trechinho, sobe o som aí. O acidente, o caminhão tombou e pegou fogo. Olha isso, gente. Olha o momento em que essa carreta está pegando fogo. Que imagem impressionante. Tem um outro detalhe que me chama a atenção nessa imagem. Na canaleta, as margens da rodovia também tem fogo. Pode ser que tenha ocorrido aí o derramamento de combustível, o que fez com que derramasse ali pela canaleta. Olha o fogo indo. Olha o fogo no momento em que ele está pegando na canaleta e a carreta completamente em chamas. Imagens da tarde de hoje da MGC 491 em Varginha. Olha que imagem impressionante. Há muito tempo eu não via um acidente desse porte acontecer nesse trecho. Ali um trecho de concessão, né, da EPR, que imediatamente foi acionada, foi até o local com equipes do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas e agora um trabalho para se entender o que aconteceu. Será que o motorista simplesmente tombou? Será que houve um curto nessa carreta? O que aconteceu com esse veículo? Agora a imagem chama a atenção e é impressionante. Durante a tarde de hoje, a parte da rodovia, aliás, todo esse trecho ficou fechado. Os bombeiros ficaram durante a tarde lá na rodovia para controlar as chamas e agora um trabalho da polícia para entender o que aconteceu. E olha, nesse mesmo trecho, 2 pessoas morreram e outras ficaram feridas após um ônibus sair da pista e cair em um barranco, também ali na MGC 491. Olha só. O ônibus de turismo seguia pela MGC 491 entre Varginha e Três Corações e um pouco depois da praça de pedágio, sentido a Varginha, nesta curva, o motorista teria perdido o controle. O veículo caiu em um barranco. Priscila é a guia de turismo e uma das responsáveis pela empresa. Ela estava no ônibus quando o acidente aconteceu. O susto da gente foi muito grande, né? Eu simplesmente escutei um barulho, achei que era um pneu que tinha estourado ou algo do tipo. Quando de repente o ônibus capotou, né? Virou lá com a gente, caiu no buraco e eu já não sei de mais nada. Eu lembro que eu comecei a socorrer todo mundo. Graças a Deus eu tô aqui, né, firme, mas com 3 aí costela quebrado, com um braço que ainda tô esperando o resultado. Priscila ainda conta os momentos de terror que todos passaram após o ônibus parar no barranco. Por questão de segundos, é a coisa mais aterrorizante do mundo. É muito aterrorizante você ver a situação que todo mundo ficou.
a gente tentando socorrer, eu tentando socorrer todo mundo. Muito triste, muito triste. O dono da empresa responsável pela viagem disse que conversou com o motorista por telefone e que ele teria cochilado ao volante. Houve uma fadiga do motorista na madrugada e veio a capotar. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a concessionária responsável pela rodovia foram acionados e fizeram o resgate dos feridos. Algumas pessoas tiveram escoriações e ferimentos leves e foram levadas para hospitais da região. Ainda de acordo com o empresário, o ônibus estava com os documentos em dia e em perfeitas condições para rodar. O veículo está em perfeitas condições, pneu, manutenção, documentação, seguro de passageiro, está tudo ok. De acordo com a empresa de turismo, a viagem começou no último sábado. Eles saíram daqui do interior de Minas Gerais com destino a Niterói, no interior do estado do Rio de Janeiro. Lá ficaram um domingo inteiro e voltaram a partir das 18 horas da noite, sentido a Minas Gerais. Eram 45 passageiros. Destes, 15 foram deixados nas cidades de Cambuquira e Três Corações e os outros 30 estavam sendo deixados aqui na cidade de Varginha. Só que, com o acidente, 2 pessoas acabaram morrendo. Entre elas, uma criança de cerca de 4 anos de idade. A gente está dando todo o apoio para os passageiros e o que depender da gente, estamos aqui à disposição. Olha, é uma fatalidade. 2 acidentes no mesmo trecho aqui na MGC 491, entre Varginha e Três Corações. Neste acidente, 2 pessoas morreram, 2 pessoas perderam a vida. Tantas outras foram levadas para hospitais aqui da região. Olha essa imagem onde o ônibus estava ali naquela curva, desceu o barranco e olha onde ele foi parar, lá naquele local. Quero desejar os meus sentimentos aos familiares, amigos destas vítimas. E tem um detalhe, viu? Você viu que o responsável pela empresa disse que o motorista disse que tinha cochilado, que dormiu. Desespero, gente, um desespero danado. Agora, há pouco, antes dessa reportagem, eu falei sobre um acidente na tarde de hoje. Esse aí, na MGC 491, em Varginha. Só trazendo mais informações para você que está aqui, para você que está aqui comigo, 2 pessoas tiveram ferimentos leves nesse acidente que você está vendo aí. 2 carretas teriam se envolvido nessa batida, são as informações que a gente tem do Corpo de Bombeiros, e 2 pessoas tiveram ferimentos leves, também nesse trecho da MGC 491. Gente, num período de 24 horas, a gente teve 2 graves acidentes. Um ônibus que saiu da pista, desceu um barranco e tirou a vida de 2 pessoas, e esse acidente que você está vendo aí, que foi na tarde de hoje, deixou um enorme congestionamento na MGC 491, tanto para quem seguia no trecho de Varginha para Três Corações, quanto quem estava em sentido oposto. Vamos tomar mais cuidado nas rodovias, né, gente? Infelizmente, acidentes tiram a vida e o que puder evitar para que eles não aconteçam, isso é muito importante. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo roubado e apreendeu uma arma de fogo na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro foi avistado na altura do KM 868 e, ao receber ordem de parada, o motorista fugiu pela contramão e entrou na zona rural, abandonando o veículo e fugindo pelo mato. No interior do carro, foi encontrado um revólver calibre 38 com 6 munições. Ainda de acordo com a polícia, o veículo estava com sinais adulterados e havia sido roubado 2 dias antes. O interior do automóvel estava adaptado para o transporte de cargas furtadas de carretas estacionadas em postos. A PRF ainda informou que vem intensificando as ações contra esse tipo de crime na região. Os envolvidos não foram localizados. Olha, parabéns para a PRF, viu? A gente sabe a grande movimentação que existe na rodovia Fernão Dias e essas ações são extremamente importantes para tirar de circulação criminosos que ainda insistem em agir. 4 turistas de São Paulo foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros de Extrema depois de se perderem na trilha que leva à Pedra do Sapo, na Serra do Lobo. Olha só. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 4 turistas do estado de São Paulo, eles saíram à tarde para fazer uma caminhada, só que não teriam levado o GPS.
Eles acabaram se desorientando ali, mas no início da noite se perderam. Por sorte, conseguiram um sinal de celular e acionaram o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate das vítimas cerca de 1h30 depois, durante uma caminhada em uma mata fechada. Esses turistas, eles foram socorridos e levados sem ferimentos até o ponto inicial da trilha. Aí, obrigado, Cadu, pelas informações. A gente sabe que Extrema, aquela região ali, né, Extrema, Camanducaia, Itapeva, aquela região ali de Monte Verde, né, ela toda recebe muitos e muitos turistas. Então, é importante que quando sair para fazer uma caminhada, como a gente está vendo aí, né, ter sempre atenção, GPS, celular carregado, que infelizmente a trilha acaba sendo traiçoeira. Graças a Deus, essa história teve um final feliz. Um cavalo da raça manga larga foi furtado em Varginha e olha, a família faz um apelo pelo animal, que era o xodó de uma criança de apenas 3 anos. O cavalo cigano da raça manga larga era mais do que um animal, era um membro da família. Com 8 anos de idade, ele havia sido comprado há 4 meses pelo avô de Miguel, um menino de apenas 3 anos, que criou um laço forte com o animal. O cigano vivia com outro cavalo em um pasto, no bairro Alto dos Pinheiros, em Varginha. No dia do furto, Matheus, pai do garoto, chegou na hora do almoço para ver os bichos e não encontrou mais o cavalo. Era meio-dia, por 1h, fui levar o trato para eles aqui embaixo. Aí sentei ali debaixo, procurei o cavalo, não achei. Aí peguei e voltei, depois voltei mais tarde, não achei. Aí depois, no outro dia eu vim procurar, tem um rapaz aqui da fazenda que ajudou a olhar o cavalo. E a gente procurou e não achou. Aí começamos a procurar no pasto lá em cima, andamos de moto e não achamos ele mais. Nas fotos e vídeos feitos pela família, a conexão entre Miguel e o cigano salta aos olhos. É nesse registro que a gente vê a alegria simples de uma criança que amava o bicho e agora sente falta dele. Meu pai deu o cavalo para ele todo dia cedo acorda, pergunta do cavalo, de tarde, quer vir aqui no pasto, quer andar e de noite tá chorando. É uma tristeza para ele. Bastante. E ele pergunta direto do cavalo. Os bandidos levaram não só o cigano, mas outro cavalo que ficava aqui neste pasto. O Tutu está sentindo muita falta do animal, que era já um companheiro, um amigo. Há mais de 4 meses estava aqui, todos os dias, tratando, alimentando, cuidando. De um amigo que agora está desaparecido. Mas quem sabe você aí que está assistindo essa matéria não viu o animal e pode ajudar essa família de Varginha. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cavalo pode entrar em contato com a polícia ou com a família. O apelo é pelo respeito à dor de uma criança que perdeu o melhor amigo. Quero recuperar. Quem achou assim que devolva, porque é o cavalo de uma criança e eu nem ando muito, mais por ele mesmo. Quem achar ou quem ver, entrar em contato com a gente. Tutu, você tá sentindo falta do cigano? Tô. Você cuidava dele? Aham. Andava? Aham. E olha, com certeza está sentindo falta sim, viu? Ainda mais uma criança que se apega tanto a um animal de estimação. Seja qual for, um cachorro, um gato ou até mesmo um cavalo, como a gente está vendo aí nas imagens. Agora deixa eu falar uma coisa, gente. Independente se tem uma criança envolvida ou não, esse cavalo tem um dono, né? A pessoa cometeu um crime, tem um dono. Então você não pode pegar o que não é seu. E ainda mais quando tem uma criança envolvida. Então se você viu o cavalo cigano, acione a polícia militar o mais rápido possível. Isso é importantíssimo. Um recém-nascido foi transferido de helicóptero após uma ação coordenada pelo Corpo de Bombeiros em Campo Belo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o bebê estava internado na Santa Casa, em Campo Belo, e em estado delicado de saúde. Os militares fizeram o transporte da equipe médica até o hospital e depois levaram o bebê até o aeroporto, onde uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas já aguardava. Todas as medidas de segurança foram adotadas e a transferência foi tranquila e concluída sem intercorrências. O bebê foi encaminhado para uma unidade de referência.
Olha, a gente não tem informação do que o bebê, qual doença, né, o que aconteceu com ele, mas que ele possa se recuperar. E olha, como é bom ver tudo isso, essa modernidade sendo usada para ajudar a quem precisa. Uma ação coordenada, você viu que o helicóptero buscou os médicos, levou para o hospital, depois pegou a criança, levou para o aeroporto, onde uma outra aeronave já estava acionada e pronta para poder transferir essa criança para um outro hospital. Que coisa boa, se Deus quiser ela vai se recuperar aí o mais rápido possível. E olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta eu mostro que o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um gambá que entrou em uma casa na região central de Andradas. Os detalhes daqui a pouquinho. Sociais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós já vamos voltar rapidinho com o nosso Jornal da Alterosa, mandar um beijo para todo mundo que está ligado aqui, Dona Vera, seu Geraldo, para todo mundo que está ligado nas nossas redes sociais. Obrigado. Você que está no YouTube, olha aqui o nosso Instagram, ó, TV Alterosa Sul de Minas. Assim que acabar o jornal, você vai lá e acessa o nosso Instagram, começa a seguir a nossa página, tem muito conteúdo bacana por lá também, viu? A gente adora ter vocês nas nossas plataformas digitais. Tem o nosso Facebook também, TV Alterosa Sul de Minas, aqui no nosso YouTube, tem TikTok, tem tudo que você quiser. TV Alterosa conectada e sintonizada também no mundo digital. A nossa semana juntos está só começando, vamos juntos até a sexta-feira, se Deus quiser, com muita notícia e muita informação para você que está aí do outro lado, para você que está ligado e sintonizado na tela da TV Alterosa, viu? Muito bom ter a sua companhia, estamos voltando ao intervalo, bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional, nesta segunda-feira. Gente, um princípio de incêndio foi registrado na rede elétrica de um estádio em Campo Belo. O Corpo de Bombeiros foi acionado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um princípio de incêndio na rede elétrica do estádio Ailton de Assis Carvalho, em Campo Belo. Segundo a corporação, o caso foi no padrão de energia do local, onde um possível curto-circuito teria causado a desativação automática da chave de segurança. Ainda de acordo com os militares, o calor gerado pelo defeito fez parte da fiação pegar fogo e gerou muita fumaça, mas não houve propagação para outras áreas. Quando a equipe chegou, o fogo já tinha se apagado e não foi necessária ação direta. Os bombeiros alertam para a importância de manutenções preventivas em instalações elétricas. Importantíssimo, até porque grandes tragédias começam dessa forma. Olha como é que ficou aquela caixinha, dá para ver ali que o local ficou queimado e dá para ver também susto, né, que isso causou, porque pensa quem estava ali na região, de repente viu um curto, saindo fumaça, 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 e isso pode se alastrar para tantos outros locais. Olha isso, ficou completamente queimados os fios. Impressionante a força que isso tem e quantas tragédias são registradas desta forma, né? Então é importante, não sei se aí não tinha manutenção, não sei, mas vou dizer, casos no geral, é importante que sempre haja manutenção da rede elétrica, até mesmo da sua casa, você que está aí, às vezes uma casa mais antiga, né? É importante que você chame o eletricista para dar uma olhada, ver se os fios estão todos certinhos. Como eu disse, tragédias começam desta forma. E o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um gambá que entrou em uma casa lá na região central de Andradas. O animal apareceu na área de serviço de uma casa e ficou acuado, sem chance de retirada sem ajuda especializada. Por isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e os militares usaram equipamentos de salvamento terrestre para fazer a captura com segurança. O gambá estava em bom estado de saúde e foi devolvido para uma área de mata, nos arredores da cidade. Oi, gente, quando a gente fala em gambá, eu cresci ouvindo assim, gambá tem um mau cheiro e tal. E aí muita gente mata o animal, mas não pode, não pode.
É exatamente isso que essa mulher fez, que esse homem, que o proprietário da casa fez. É chamar o corpo de bombeiros, é acionar os militares, porque eles sabem exatamente o que estão fazendo. Quando você mata animal, você está cometendo um crime, você não pode fazer. Eu já vi gente matando cobra, matando tantos outros animais. Não fazer isso é você realmente chamar o corpo de bombeiros, eles fazem um resgate de forma segura e depois soltam o animal no habitat natural, sem prejudicar o bichinho e nem, claro, o dono da casa. E olha, 2 cidades aqui do sul de Minas foram as mais frias do Brasil nas últimas 24 horas. Aliás, sul de Minas não está decepcionando, viu? Quando a gente fala em frio. Monte Verde registrou nas últimas 24 horas apenas 6,6 graus. Logo depois veio Maria da Fé, com 7,3 graus. Depois Campos do Jordão, no estado de São Paulo, com 7,5 graus. E Jaguarão, no Rio Grande do Sul, 7,9 graus. Então veja aí que o sul de Minas está se destacando, já está se destacando. Nem entramos no inverno e o sul de Minas já está se destacando quando a gente fala de friaca aqui na nossa região. Fez muito frio mesmo essa noite. Aqui na região de Varginha, os termômetros caíram também durante a madrugada, não chegou a 6,6 graus como lá em Monte Verde e nem a 7,5 graus como em Maria da Fé, mas também estava um ventinho gelado e deu para poder dormir de edredom. Eu dormi essa madrugada de edredom, capotado, né, enrolado no edredom, porque o friozinho veio com tudo aqui na nossa região. E por falar nisso, vamos ver como fica o tempo para amanhã aqui no sul de Minas, viu? Porque o frio deve permanecer. A gente vê que em Varginha os termômetros devem oscilar dos 14 aos 26 graus, em Poços de Caldas dos 13 aos 26, Pouso Alegre dos 14 aos 27 e as cidades mais frias, Maria da Fé, deve registrar mínimas de 12 e máximas de 26 e Camanducaia, que é onde fica o distrito de Monte Verde, mínimas de 11 graus. Vamos lembrar uma coisa, Maria da Fé, Monte Verde, por exemplo, registrou 6,6 graus. Ali está marcando 11, mas a gente sabe que a sensação térmica é bem menor do que esses 11 que a gente está vendo aí. E isso aí é só uma previsão que o Instituto Nacional de Meteorologia dá. Então, com certeza, essas temperaturas ainda serão menores. Para terça-feira, sol com nuvens. O sol deve aparecer, mas vai disputar espaço com as nuvens. E durante o dia os termômetros não vão subir tanto, né? A gente chegou a mostrar aqui, por exemplo, em Varginha, chegando a 34, 35 graus. Amanhã não passa dos 26 graus. Vamos ver e acompanhar como vão se portar os termômetros aí nos próximos dias. E o Jornal da Alterosa desta segunda-feira fica por aqui, mas a nossa semana juntos está só começando. Eu te espero amanhã, às 10:07, aqui na tela da TV Alterosa. Fique agora com o J.A. Minas e a Carol Saraiva. Um beijo no coração e até amanhã.